Eu tô aqui para te contar a verdade sobre o Dia do Trabalho. Fica aí que você vai descobrir. Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais bem trabalhados da história humana. Tô te falando, se você procurar aí a origem do Dia do Trabalho, a maioria dos resultados vão falar que vem de um movimento grevista dos Estados Unidos no final do século XIX. Mas não sei, eu fiquei meio desconfiado e resolvi pesquisar. É isso que eu vou te mostrar agora. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos quando tiver vídeo novo. Bora lá! Uma coisa que a gente pode afirmar sem medo é que os movimentos históricos que deram origem à celebração do Dia do Trabalho em diversos países têm origem na luta pela jornada de 8 horas diárias de trabalho. Então, primeiro eu vou te contar isso, a história da jornada diária de 8 horas de trabalho. O primeiro país a instituir a jornada de 8 horas foi a Espanha, em 1594, quando o rei Filipe II da Espanha estabeleceu a jornada diária de 8 horas para todos os trabalhadores da construção civil nas colônias espanholas. E isso foi feito através de um decreto real, conhecido como Ordenanzas de Felipe II. Depois da Revolução Industrial, o primeiro registro que existe dessa luta pela jornada de 8 horas é na Escócia, através de Robert Owen, que era dono de uma manufatura, empregava pessoas, porém, ele tinha umas ideias um pouco mais socialistas. Tanto é que ele é um dos cofundadores da corrente filosófica conhecida como socialismo utópico, muito antes de Marx. Marx ainda era uma criança, ele nem sabia ler e escrever ainda. E é claro que o socialismo que o Robert Owen trata é diferente daquele que o Marx trata. Apesar deles terem uma origem similar, historicamente observando, são abordagens diferentes. O Robert Owen também é um dos cofundadores do movimento cooperativista, que existe até hoje e que acredito que na sociedade deve ter algum exemplo disso. Certo, o Robert Owen também é acreditado pela frase: o dia tem 24 horas, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. A primeira conquista dos trabalhadores na redução da jornada de trabalho na era moderna aconteceu na França em 1848, durante a Revolução de Fevereiro, onde os trabalhadores conquistaram a redução para 12 horas diárias de trabalho. Os primeiros países que realmente emplacaram a jornada diária de 8 horas foram a Nova Zelândia e a Austrália, no período ali mais ou menos de 1850 a 1860. Um pouco depois, a extinta Organização Internacional dos Trabalhadores realizou um congresso em Genebra em 1866, e nesse congresso, uma das determinações foi a exigência da redução da jornada de trabalho para 8 horas nos países europeus. Em 1889, a Segunda Internacional, que era uma organização de partidos operários e socialistas da Europa, definiu entre as deliberações desse congresso que 1º de maio seria considerado o Dia do Trabalhador e usariam esse dia, que já era mais ou menos um feriado em toda a Europa, para brigar pela jornada de 8 horas de trabalho. A jornada de 8 horas também foi o primeiro tópico discutido pela Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da ONU. E essa discussão levou, em 1919, a definição de que a jornada de 8 horas de trabalho deveria ser o padrão para a indústria de todos os países do mundo. Porém, isso só foi ratificado até hoje por 52 membros da ONU. Já no Brasil, o primeiro sinal que a gente tem de redução de jornada de trabalho é em 1891, quando Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, definiu que era proibido que menores de idade trabalhassem mais do que 9 horas. Muito bom, né? A gente só foi ver direitos trabalhistas no Brasil com Getúlio Vargas, começando em 1932, quando ele baixou 2 decretos, definindo que a jornada de trabalho deveria ter 8 horas para o comércio, no decreto, e para a indústria, no outro decreto. E esse processo foi reforçado em 1943, quando ele instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Depois disso, só vimos novas conquistas na Constituição de 1988, onde fica definido que o limite semanal de horas de trabalho são 44 horas. Beleza, eu te contei a história da luta pela jornada de 8 horas de trabalho. Agora vamos falar do Dia do Trabalho, como ele surgiu. Antes, a gente tem que falar do May Day, mas é May Day separado, porque junto vira pedido de socorro. O May Day, ou Dia de Maio, é um festival europeu celebrado desde a antiguidade e que marca o início do verão. Geralmente é celebrado no 1º de maio, porque fica no meio do caminho entre o equinócio da primavera e o solstício do verão. Por esse motivo, essa data, que era um feriado na maioria dos países europeus, acabou sendo usado pelos trabalhadores no século XIX como uma oportunidade de protestar pelas 8 horas de trabalho. Por isso, a Segunda Internacional escolheu essa data como o Dia do Trabalhador, para ter a oportunidade do feriado para fazer os protestos. Só que aquela definição que eles fizeram do 1º de maio ser o Dia do Trabalhador influenciou os movimentos trabalhistas dos Estados Unidos, que tem aí sua própria história de luta pelos direitos dos trabalhadores
no país deles. E inclusive uma dessas lutas, que é a revolta de Haymarket em Ohio, ela aconteceu em 4 de maio. Porém, essa revolta é o que justifica o 1º de maio ser o Dia do Trabalhador nos Estados Unidos. Daí a maioria dos países, conforme eles iam tendo a luta deles pelas conquistas dos direitos dos trabalhadores, por influência ou da Europa ou dos Estados Unidos, acabava definindo também o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Também, lógico, por influência dos movimentos de luta socialistas e operários que vinham do século XIX para o XX com muita força. Inclusive, por curiosidade, na União Soviética, o Dia do Trabalhador também era 1º de maio. E nas comemorações nas cidades da União Soviética envolvia inclusive a participação dos líderes locais do Partido Comunista. E eram grandes festas, em Moscou tinha parada militar, muitas fotos que a gente vê daquela época de parada militar soviética tinha a ver com o Dia do Trabalho. E esse costume, quando a União Soviética acaba, ele permanece, só que com modificações, né? Em vez de chamar o cara do Partido Comunista local, eles começam a chamar ou alguma celebridade local, ou o prefeito, alguém para ocupar o mesmo espaço. Porém, a celebração ainda é muito parecida com o que era na época da União Soviética. E aí eu queria apontar 2 coisas importantes. Existe aí uma confusão, vamos dizer assim, entre o Dia do Trabalhador e o Dia do Trabalho. Geralmente, quando a gente usa o termo Dia do Trabalhador, é pensando mais na luta pelos direitos trabalhistas, etc. Enquanto os países que têm o Dia do Trabalho tem mais a ver com o valor do trabalho. Seja ou não numa narrativa aí capitalista que te revolte, é um dia que tem mais a ver com o trabalho em si do que o trabalhador. Além dessa diferença, tem muitos países que comemoram o Dia do Trabalhador ou do Trabalho em épocas diferentes do 1º de maio. Eu vou te mostrar alguns. O Canadá, por exemplo, tem apenas o Dia do Trabalho, que acontece em setembro. Porém, pela herança cultural europeia que eles possuem no país, eles têm o feriado do May Day. E essa ocasião é utilizada pela esquerda canadense como uma oportunidade para protestos, manifestações sobre direitos trabalhistas. Na Jamaica, eles celebram o Dia do Trabalho em 23 de maio. Antes disso, o 24 de maio era um feriado nacional para celebrar a Rainha Vitória, porque na época eles eram uma colônia britânica. Com o fim do domínio britânico, o governo local muda isso e transforma o dia anterior, 23 de maio, no Dia do Trabalho. No Japão, o 1º de maio não é designado oficialmente pelo governo como um feriado ou alguma data especial. Porém, os dias 29 de abril e os dias 3, 4 e 5 de maio são feriados no Japão, e essa semana acaba sendo utilizada pela esquerda japonesa para protestos e manifestações. O Dia Oficial do Trabalho no Japão é junto com o Dia de Ação de Graças, que eles meio que copiam dos estadunidenses. E além disso, o Dia do Trabalho lá não tem a ver com lutas, tem a ver com tirar um descanso, só um feriado mesmo. Alguns outros países com datas diferentes incluem o Cazaquistão, que celebra o Dia do Trabalho no último domingo de setembro, e esse feriado foi estabelecido só agora, em 2013. A Nova Zelândia, que celebra dia 28 de outubro, e Trinidad e Tobago, que celebra no dia 19 de junho. E agora, fechando o ciclo, eu vou te falar dos Estados Unidos, que apesar de no 1º de maio ter diversas manifestações, celebrações sobre o Dia do Trabalhador, oficialmente apenas existe o Dia do Trabalho nos Estados Unidos e ele é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado para quem ficou até o fim. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem episódio novo. Eu voltei pro ritmo de um episódio por semana porque eu tenho que trabalhar, aproveitando o dia do trabalho, e não tem sobrado muito tempo para me dedicar a fazer mais de um vídeo para esse canal, porque eu tenho conteúdo no TikTok e outras plataformas, né? Mas assim que possível, eu vou retomar esse plano de tentar fazer 2 conteúdos por semana. Valeu e até a próxima!